A aposta arriscada do presidente. Bolsonaro troca ministro da Saúde no meio da pandemia e parte para o confronto explícito com Rodrigo Maia e o Congresso. E a política está à flor da pele. Senado e Câmara não conseguiram até agora achar uma saída conjunta para auxiliar estados e municípios. Olá, eu sou Malu Delgado e aqui no Política da Semana você acompanha os principais fatos que agitaram o país. Bolsonaro tira Mandetta do Ministério da Saúde. Na quinta-feira, no dia 16, o ministro foi demitido. O novo titular da pasta, o médico Nelson Teich, é oncologista e empresário do setor da saúde. A transmissão do cargo foi feita na sexta-feira, no dia 17. O ex-ministro Mandetta fez um discurso elegante na despedida e mostrou que não faz política com o fígado. Mandetta tentou enfatizar todas as ações de gestão que tomou à frente do Ministério da Saúde. O ministro chegou a dizer ainda que existe um celeiro de pessoas trabalhando pela saúde pública no Brasil e elogiou o SUS. Ao final, Mandetta mandou um certo recado a Paulo Guedes e também deu um tapa com luva de pelica no adeus a Bolsonaro. Confira só. É um passo difícil, o século XXI vai ser dividido em antes e após o coronavírus. Todas as economias vão sofrer, a nossa vai sofrer, e muito nos preocupa a segunda onda, o pós-Covid. A economia será o grande desafio, ministro Guedes, mas tenho muita confiança na vossa condução, nas inúmeras ferramentas de gestão que temos para fazer esse enfrentamento. Bolsonaro, nesta mesma cerimônia de posse do novo ministro Nelson Teich, disse que precisa mudar o placar no combate ao coronavírus. O presidente ainda insiste em rever as mudanças de isolamento social. E na quinta-feira, no dia 16, quando anunciou oficialmente a troca no ministério, Bolsonaro voltou a atacar governadores no seu pronunciamento e disse que o povo poderá cobrar a fatura deles quando a economia ruir. Numa entrevista que concedeu nesse mesmo dia, na quinta-feira, Bolsonaro inaugurou uma nova ofensiva e desta vez explícita a Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas questões. Lamento muito a posição dele, que resolveu ele assumir o papel do executivo, né, com ataques bastante contundentes à nossa posição. Ele tem que entender que ele é o chefe do legislativo, eu respeito ele, e tem que me respeitar como chefe do executivo. O jogo de Bolsonaro é arriscado. O presidente não tem maioria no Congresso e vê ainda suas atitudes extremas contra a quarentena serem barradas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas Bolsonaro só sabe operar no confronto. E o que é que está por trás disso? É o projeto de reeleição do presidente em 2022. Bolsonaro tem perdido popularidade e há evidentes obstáculos de gestão do governo federal no combate à Covid-19. Bolsonaro vê em Rodrigo Maia uma espécie de articulador político do centro para a construção de uma candidatura alternativa em 2022. O fato é que tanto o DEM quanto o PSDB estão cada vez mais distantes do presidente e têm articulado silenciosamente uma possibilidade comum para enfrentar Bolsonaro em 2022. Bom, e o novo ministro da Saúde? Bom, Nelson Teich é médico, mas também é empresário. Ele chegou ao posto com o aval de Paulo Guedes, o ministro da Economia. Durante a transição em 2018, Teich quase chegou a ser nomeado ministro da Saúde. Só não foi porque os aliados de Bolsonaro dentro do DEM insistiram na ocasião na nomeação de Mandetta. E na sua posse, na sexta-feira, no dia 17, o novo ministro da Saúde deu mais ênfase à questão econômica do que à necessidade de manter o isolamento social, o que ele já havia defendido recentemente. Teich disse que é o colapso econômico que pode também afetar diretamente o SUS e a vida dos mais vulneráveis. O ministro vai ter que se equilibrar numa corda bamba. De um lado, vai ver a pressão de Bolsonaro e de Paulo Guedes para flexibilizar mais rapidamente as medidas da quarentena. E do outro lado, vai ter que manter a coerência de sua biografia como médico e a observância das indicações e recomendações da ciência. E olha, enquanto na política nacional a gente não vê sinais de uma ação coordenada que possa salvar mais vidas, também no Congresso os ruídos estão impedindo a Câmara e o Senado de encontrarem uma saída conjunta para auxiliar estados e municípios no combate à Covid-19.
A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira, dia 13, o projeto de lei que dá um socorro de 89,6 bilhões de reais a estados e municípios. Esse texto em seguida foi ao Senado. Só que a equipe econômica é contra o teor do projeto por considerar que ele é uma espécie de cheque em branco. Isso ocorreria porque essa ajuda é para repor perdas dos estados e municípios com arrecadação de ICMS e ISS. Esse valor, segundo a equipe econômica, é um poço sem fundo. Ninguém sabe qual é a necessidade exata de repasse para os estados e municípios. E no meio de toda essa polêmica, o Senado decidiu na quinta-feira, no dia 16, que vai fazer um novo texto, um novo projeto para definir os termos dessa ajuda aos estados e os municípios. Lógico que a Câmara, em especial Rodrigo Maia, não gostaram dessa solução. E os governadores estão pressionando o Senado para aprovar o texto que veio da Câmara. Uma carta enviada a Alcolumbre na quarta-feira, no dia 15, pediu que ele aprovasse rapidamente o projeto. 25 governadores assinaram esse pedido ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eles dizem que os estados e municípios vão colapsar se não tiverem uma ajuda imediatamente. E na semana que vem a gente está de volta. Acompanhe o Política da Semana no site e nas redes sociais do Valor. Até lá!